A primeira coisa que a gente tem que saber na bipolaridade, primeira coisa, ela costuma iniciar o quadro, os primeiros sintomas, entre 15 e 19 anos de idade. Pode ser mais cedo, e anota aí, quem abre quadro de bipolaridade abaixo de 13 anos, em geral, tem um quadro mais grave ao longo da vida. Quanto mais tarde eu abro o quadro de bipolaridade, menos grave é o meu quadro. Quanto mais cedo, mais grave é o meu quadro. Então anota aí, quanto mais tempo de doença, pior é. É algo óbvio, mas que muita gente não entende. Então, se eu começo ainda na infância a bipolaridade, existem pessoas que começam ainda na infância, eu provavelmente vou ter um tipo de bipolaridade mais grave, mais difícil de tratar, né? E a bipolaridade pode surgir a qualquer momento na vida. Pode surgir quando tem 60 anos, pode surgir quando tem 60 anos. Não é o comum. A imensa maioria vai surgir entre 15 e 19 anos de idade. Se a bipolaridade surgiu, esse é o primeiro e o conceito mais fundamental que existe para entender a bipolaridade. Vamos lá, gente. Esse conceito se chama sensitização. Essa palavra, sensitização, significa uma coisa relativamente simples, mas que está na raiz do tratamento da bipolaridade, está na raiz de que toda pessoa com transtorno bipolar, todo familiar de alguém com transtorno bipolar, tem que saber isso aqui, explicar de cor e salteado. Vamos lá, o que é sensitização? Sensitização, que foi observado mais de um século atrás, é o que na bipolaridade? Eu tenho o primeiro episódio de humor, seja depressão, seja mania. É mais comum depressão. Existe pessoa que faz como primeiro episódio mania, mas o mais comum é depressão, 75%. Eu tenho o primeiro episódio de humor, certo? Se eu tenho meu primeiro episódio de humor, a história natural, sem remédio da bipolaridade, é o quê? Vai ter um intervalo até o próximo episódio de humor. Em geral, de cerca de 2 a 3 anos. Então, vamos acompanhar comigo. Vai pensando, a pessoa em geral vai abrir o quadro entre 15 e 19 anos de idade, vai começar os primeiros sintomas. Depois ela vai ter um primeiro episódio de humor, em geral é depressão, mas pode ser mania. E aí fica um tempo de intervalo, de 2 anos, 3 anos em média, até aparecer o outro episódio de humor. Olha a enganação. Olha a primeira armadilha que você tem. Você faz um episódio de humor, uma depressão, vai lá, começa seu tratamento, larga o tratamento, ainda fica 2 anos bem. E fala, tem bipolaridade, coisa nenhuma. Esse médico não sabe de nada. 2 anos depois vem o segundo episódio. E o que é o tal da sensitização? Esse próximo episódio vai ser mais grave, mais intenso. E aí, se eu tenho um outro episódio, ele vai ser ainda mais grave. E se eu tenho um outro, ele vai ser mais grave. Sensitização é cada novo episódio é mais grave do que o anterior. É só isso? Não é só isso. Cada novo episódio, o intervalo entre os episódios diminui. Como assim, Renato? Quer dizer que entre o primeiro e o segundo episódio vai demorar 2 anos. Entre o segundo e o terceiro vai demorar 1 ano. Entre o terceiro e o quarto, 6 meses. Entre o quarto e o quinto, 3 meses. Entre o quinto, 2 meses, 1 mês. Ou seja, cada novo episódio é mais grave em sintomas e demora menos tempo de período entre as crises. Esse é o segundo ponto da ideia de sensitização. É só isso, Renato? Não é só isso. O que mais que tem? Então, o terceiro ponto é, cada novo episódio responde menos aos medicamentos. Então, é a tríade infernal, né? É tudo que a pessoa não quer. Olha só, vamos lá de novo. Cada novo episódio, os sintomas são mais graves, cada novo episódio demora menos tempo entre as crises e cada novo episódio responde menos aos medicamentos. Então, isso é sensitização no transtorno bipolar. Mas, Renata, até onde que isso vai? Até onde que isso acontece? Até a pessoa demenciar. Ela fica um episódio emendado na outra, não sai do episódio de humor, vai ficar ou em depressão ou em mania o tempo todo, isso vai afetando a memória dela até ela demenciar. Hoje em dia tem muito? Hoje em dia não tem muito e a gente vai aprender por quê. Por quê? Porque os remédios salvam, né? O remédio está salvando seu cérebro. Mas na época que não tinha remédio, não tinha tratamento nenhum, antes de 1950, os psiquiatras observavam isso com frequência. Com frequência, pacientes com transtorno bipolar que acabavam demenciando. Um episódio atrás do outro, fazia a sensitização que eu terminei de explicar, juntava os episódios, não tinha mais intervalo entre os episódios e ficava naquela oscilação. Isso é rápido? Não é isso. Vai demorar décadas para acontecer. Décadas para acontecer.
É necessário, qualquer pessoa com transtorno bipolar, qualquer pessoa familiar do transtorno bipolar, precisa ter esse conhecimento de sensitização. Porque aí eu vou começar a entender por que eu não posso deixar o bendito do remédio. Porque se você deixa o bendito do remédio, você volta 100 anos atrás, um século atrás, vítima da sensitização, que vai te enganar. A bipolaridade é um jogo de longo prazo. Eu falo para todo paciente meu, se você quiser tratar a bipolaridade pensando em semana, já entrou perdendo. Bipolaridade é um jogo de longo prazo, onde eu penso na estabilização em meses, onde eu quero ficar bem em anos, onde eu quero ficar bem, o meu objetivo é na próxima década sem episódio de humor. Não é melhorar em uma semana, isso não vai acontecer. Né? Por que isso não vai acontecer? E aqui a gente vai ter a próxima explicação partindo da sensitização, tem que ter entendido isso aqui. Me avisa aqui nos comentários se não entendeu a sensitização. Se tiver entendido o que é sensitização, escreve aí. Aprendi o que é sensitização. Você vai precisar desse conceito para entender o resto. Né? Mas espera aí, por que é que isso acontece? Que negócio é esse? Por que é que acontece? Essa é a pergunta. Da pessoa com bipolaridade tem episódios cada vez mais graves, com menor intervalo entre as crises, que responde menos aos remédios. Que mágica é essa que acontece? Que está acontecendo isso aí? Né? É isso que nós vamos aprender agora. E é só para os fortes, já vou avisando. É só para os fortes. Por quê? Porque muita gente vai achar que é frescura, muita gente vai achar que é algo psicológico, que a bipolaridade é algo real, orgânico, que a gente já sabe disso. Não tem nada dessas viagens que o pessoal fala de doença na alma, de a pessoa está com isso, aquilo, é fraqueza, é frescura, tem nada disso. É algo extremamente orgânico e a gente vai aprender como que isso funciona. Primeira coisa, por que é que existe isso? A gente já sabe que na bipolaridade existe o excesso de um hormônio chamado cortisol. Para quem não conhece, o tal do cortisol é um hormônio do estresse. Toda vez que você leva um susto, leva um medo, está estressado por causa de alguma coisa, o tal do cortisol aumenta. Então, é um hormônio que se chama cortisol. Mas o que descobriram que acontece na bipolaridade? Né? O cortisol ele está aumentado o tempo todo. Então ele fica aumentado na depressão, fica aumentado no episódio de mania, e olha só, a grande dúvida que os cientistas tiveram. Mas será que no transtorno bipolar existe um aumento do cortisol também quando ele está fora de depressão e fora de mania? Existe. Existe um aumento do cortisol fora da depressão e da mania. Está elevado. Então o que eu já começo a aprender? Né? Porque eu vou explicar para vocês como que funciona em detalhes no corpo, cada coisa dessa, e o que é que isso significa na prática, na vida real. O que eu já começo a aprender? Que no transtorno bipolar, se eu tenho bipolaridade, eu tenho cortisol elevado, mais do que as outras pessoas, o tempo todo. O que é cortisol? É o hormônio do estresse, certo? Se eu tenho um cortisol elevado o tempo todo, e não é culpa minha, isso é algo genético, né? O que eu preciso fazer? Parte do tratamento é o quê? Porque o nosso tratamento vai se basear em tudo que eu estou falando. Se eu tenho cortisol aumentado, qualquer criança sabe que o que eu vou precisar é fazer coisas que abaixam o meu cortisol. Né? Vou citar só um exemplo simples. Qualquer técnica de relaxamento, qualquer técnica de meditação, de mindfulness, abaixa o cortisol comprovadamente. Então, se eu tenho um transtorno bipolar, por que é que eu preciso fazer meditação e técnica de relaxamento? Porque eu já tenho cortisol elevado no meu sangue, mesmo quando eu não estou em episódio de humor, e eu preciso abaixar isso. Se eu preciso abaixar isso, eu vou me utilizar de técnicas que abaixam isso. Meditação, atividade física, exercício de relaxamento, seja o que for. Um hobby, qualquer coisa que for. Certo? Então, primeiro ponto, o cortisol fica elevado. E a gente tem um segundo ponto importante, que nós vamos precisar voltar nele, que anota aí. Por que é que o bendito cortisol, o hormônio do estresse, está elevado na bipolaridade? Porque você tem uma disfunção no eixo hipotálamo-hipófise suprarrenal. Meu Deus do céu, o que é isso, Renato? É muito simples. Hipotálamo fica lá na sua cabeça, o hipocampo, o hipotálamo, né? Lá no seu cérebro. Quando eu tenho qualquer questão de alerta ou estresse, ele é o primeiro que reconhece um alerta ou estresse,
né, o meu hipotálamo, ele manda um recadinho para uma glândula que se chama hipófise. Essa glândula hipófise manda um recadinho para minha glândula em cima do rim, e essa glândula em cima do rim faz o quê? Joga adrenalina e cortisol para o meu sangue, né? Então, que negócio é esse desse eixo hormonal? Pensa assim, é o eixo responsável por identificar estresse e alerta. Mas, Renato, eu vi um vídeo seu e parece que era o mesmo eixo da ansiedade. Parabéns, você é uma excelente pessoa que está seguindo todo o meu conteúdo, né? Exatamente por isso, e é um dos motivos pelos quais as pessoas com bipolaridade, 60% a 70%, têm crise de pânico. O que é crise de pânico? É uma hiperativação desse eixo hormonal que eu terminei de falar. Então não é surpresa nenhuma. Ah, Renato, mas se for assim, se na bipolaridade realmente tiver uma disfunção desse eixo que você está falando, hipocampo, hipotálamo, hipófise, suprarrenal, liberando cortisol e adrenalina, quer dizer então que as pessoas com bipolaridade têm mais ansiedade? Parabéns de novo, você é uma pessoa que já está começando a entender. Na bipolaridade, 50% até 80% em alguns estudos tem ansiedade junto. E aí, o grande problema tá feito. Né? Por que está feito? Se você chega lá com a crise de pânico e com ansiedade, o que é que o médico vai passar para você? Né? Vai passar antidepressivo, que é tudo que o bipolar não pode. Né? Olha como a coisa está ficando, está se desenhando. Olha como eu estou explicando por que várias coisas acontecem na vida do bipolar. Né? Da pessoa com bipolaridade. O primeiro ponto é esse. Se você tem ansiedade e bipolaridade, a maioria tem. Se você teve crise de pânico e é bipolar, 60% das pessoas com bipolaridade têm crise de pânico também. Renato, por que isso acontece? Eu que tenho um psicológico fraco, é minha filha que está brigando comigo, por que isso acontece? Não, você tem uma disfunção do eixo hipotálamo hipófise suprarrenal, liberando um excesso de cortisol, tanto na depressão quanto na mania, e inclusive nos períodos entre episódios de humor. O que já está provado, foram lá e mediram isso em pesquisas. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Então, aprendemos o primeiro ponto do que é bipolaridade de verdade e o que significa isso. Se a gente está falando do primeiro ponto, que seria o cortisol, essa questão do estresse e tudo, seria de pensar que a sensitização passa por um outro processo, esse agravamento na bipolaridade passa por um outro processo chamado de Kindle. Ah, Renata, agora você complicou mesmo, começou a falar inglês, agora o trem pegou mesmo, né? Eu falei que era para os fortes, né? Mas eu vou explicar e vai ficar fácil. O que é esse processo? Eu já expliquei que os episódios ficam mais graves, com intervalo menor e responde menos ao tratamento. Agora eu vou explicar uma outra coisa. Vocês vão entender por que o episódio passa de provocado para espontâneo. Como assim, Renato? Que negócio é esse, né? Quando você tem seus primeiros episódios de humor como transtorno bipolar, eles em geral têm uma causa, um gatilho. Você vai ter lá com 20, 25 anos de idade, divorciou e aí começou a ter depressão. Depois você teve um assalto e você teve uma hipomania. Tá vendo que tem uma causa, tem um gatilho disparando isso daí? Só que depois de 20, 30, 40 anos de bipolaridade não tratada, o que acontece? Os episódios de humor passam a ser espontâneos. Você não precisa mais de causa, você não precisa mais de gatilho. Olha a progressão, olha isso, né? A tríade, sintoma mais grave, menor intervalo entre os episódios, além de menor intervalo, menor resposta ao remédio, e agora eu ainda estou falando que os episódios de humor passam de precisar de uma causa, de um gatilho, para acontecer do nada, espontaneamente. Olha que bagunça que vira ao longo da vida. Né? E vocês vão precisar conhecer todos esses 4 processos para entender no segundo momento da aula como se defender disso, porque isso é uma realidade. Se na bipolaridade isso não é tratado, o que acontece? Isso é exatamente o que eu estou falando. Se eu trato, aí já é outra questão. Se eu trato minha bipolaridade, se eu cuido, se eu tomo medicamento, se eu faço tratamento não medicamentoso, eu corto esse processo de agravamento. Eu seguro, eu freio esse processo de agravamento. Né? Ah, Renato, mas então é por isso que tem gente que não melhora da bipolaridade? É por isso. Por quê? Porque recebeu o diagnóstico tarde,
já tinha usado 20 anos de antidepressivo, né? O cérebro já estava modificado e fica mais difícil de tratar. É impossível de tratar? Não, a imensa maioria vai ser possível de tratar, mas vai demorar mais.